Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Berinjela TI. Hoje vamos falar de Python e vamos falar sobre funções. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui o meu PyCharm, minha IDE, versão 2022. E vamos aqui agora criar um novo projeto, que eu vou chamar aqui de função. Vou criar. Vamos aguardar ele fazer a configuração do ambiente virtual. Bom, já criou aqui para mim um arquivo main. Vou apagar isso tudo aqui, esses dizeres por padrão. E o que nós vamos fazer, só tirar essa marcação, o que nós vamos fazer vai ser criar uma função para calcular funções, para calcular funções do primeiro grau. Então, nós temos aqui, primeiro. Então, essa função diz respeito ao Python, né? Obviamente, e essa função que eu estou usando aqui, ou funções, são as funções matemáticas do primeiro grau. Perfeito? Então, é isso que nós vamos fazer. Bom, nós sabemos que essas funções, na função do primeiro grau, que é a função do primeiro grau, é da forma y igual a ax mais b, né? Onde a e b são os coeficientes, e o nosso x é o que nós chamamos de variável independente, né? Obviamente, completar aqui o y é a variável dependente. Ok, vamos lá. Então, nós temos aqui 4 variáveis, né? Então, nós sabemos que vamos usar 4 variáveis. Vamos modularizar isso aqui. Por exemplo, vamos primeiro declarar as variáveis. Então, o primeiro passo, 1. Declaração das variáveis. 1.1, vou chamar aqui de 1.1, vai ser a declaração dos coeficientes. Então, quem são os nossos coeficientes? É o A e o B. Então, A ele vai ser iniciado igual a zero, por padrão, assim como o B. Como o Python ele tem uma tipagem dinâmica, então na hora da execução ele vai saber se vai ser um inteiro ou um float, ou seja, um número flutuante. Então, ao iniciar, o Python ele já vai entender se vai ser um número inteiro ou se vai ser um número de ponto flutuante, né, decimal, enfim. Então, o A vai ser igual a zero e o B igual a zero. Então, nós já declaramos aqui o A e o B. E, obviamente, agora nós vamos declarar, né, que eu vou chamar aqui de 1.2 para a gente fazer bem estruturado, a declaração, vou colocar aqui, né, das variáveis, que no nosso caso são duas, que eu vou chamar que é o y igual a zero e o x igual a zero. Então, nós já fizemos a parte de declaração das variáveis. Perfeito. E nós vamos, então, agora criar uma função no Python que vai nos dar o valor de uma determinada função matemática. Então, nós vamos usar o def, que nós usamos para definir uma função. Eu vou chamar aqui, ó, calcular função, primeiro grau. Tem que ser bem detalhista o máximo possível. Bom, por enquanto, vamos deixar só assim, né? Entre parênteses, 2 pontos. Ao apertar Enter, automaticamente o Python já faz uma indentação aqui. Bom, essa função, eu vou, nesse nosso primeiro momento aqui, deixa eu só colocar aqui agora, nós vamos estar no ponto 2 aqui, ó. Declaração
da função. Beleza. Obviamente, deixa eu colocar em parênteses novamente, do Python. Né? Não, só para diferenciar a função matemática da função do Python. Bom, nesse primeiro momento, eu vou começar a já definir as nossos coeficientes. Então, por exemplo, eu vou falar que o nosso coeficiente A ele vai valer 1, e o nosso coeficiente B ele vai valer 2. Tá? E a nossa função, então, que é o y, vai ser a nossa variável dependente, vai ser da forma A vezes x mais b. Correto? Então, o x, lembrando que é a variável independente. Tá bom, só isso. E essa função vai nos retornar o quê? O valor de y. Né? Mas quem que é o valor de x? Nós já temos aqui o a e o b, mas o x nós não mencionamos o x aqui. Se eu deixar desse jeito aqui, ele vai pegar o valor declarado, x igual a zero. Essa função vai sempre me retornar, por exemplo, o valor de b, porque como x é igual a zero, vezes o a vai dar zero e vai me retornar o valor de b. Mas vamos ver isso na prática. Então, ó, aí, aqui eu vou colocar agora, vamos colocar aqui um comentário 3, e eu vou falar assim, ó, chamando a função criada. Bom, para isso, eu coloco aqui o meu cursor aqui no início, né? Tiro a indentação e vou chamar a função. Então, basta você começar a digitar as primeiras letras e automaticamente ele já nos dá a função. Então, ao clicar agora aqui nesse rodar, né, run, ele vai chamar essa função. Aí ele vai falar o seguinte, A vai ser igual a 1, B igual a 2. Então ficaria assim, ó. Vou até fazer um comentário aqui. Então ficaria assim, ó, y igual a A, que vale 1, vezes o x mais b. Qual o b? O b vale 2. Do jeito que está aqui, o meu x vai ser esse zero. Então ficaria 1 vezes 0 vai dar 0. Vai ficar 0 mais 2, 0 mais 2 igual a 2. Então o y vai ter que ser igual a 2. Vamos ver? Opa, detalhe, esqueci de fazer o print, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui, né, calcular a função e print, e eu vou chamar uma variável aqui, auxiliar, que vai receber exatamente a minha função aqui. Só para, já que ela vai retornar um número, né? Só para a gente deixar aqui as coisas melhores. Opa. Isso, agora sim. Então, o valor retornado, que segundo nossos cálculos, nossa lógica aqui vai ser 2, esse valor retornado para a função, ou seja, 2, vai ter que ser armazenado nessa variável auxiliar. E aí sim eu posso fazer um print de auxiliar. Né? Agora sim está ajustado. Antes não estava ajustado. Está aqui, ó, valor igual a 2. Ou a gente pode melhorar isso aqui um pouquinho, colocando o f, o valor da função, o valor da função é, e aí aqui eu coloco abro chaves, coloco auxiliar, vou apagar aqui, pronto, ó. Prontinho. Vamos testar de novo? Vou rodar. Agora sim, o valor da função é 2. Perfeito. Então, nossa função, né, a estrutura dela está funcionando, só que ela está muito limitada, porque como eu não estou falando o valor de x, e é justamente o x é o que nós chamamos de quê? De variável independente, ou seja, pode assumir a princípio qualquer valor, mas nesse caso, o único valor que ele está assumindo é o valor de sua declaração, que é o zero. Então, sempre que eu rodar essa função, vai me retornar o valor de 2. Tá? Nós podemos avançar agora e falar o seguinte, toda vez que eu chamar essa função, a função vai primeiro verificar se existe um valor de x.
caso exista, vai substituir esse valor aqui na expressão e aí me retornar o valor de y já com o valor de x aqui dentro da expressão. Para isso, basta eu fazer isso aqui, colocar entre parênteses o valor de x. Isso chama-se parâmetro, né? Então, eu vou colocar um parâmetro nessa função, e esse parâmetro é o x, e é justamente esse x aqui. E aí, como que eu vou fazer? Toda vez que eu chamar minha função aqui, entre parênteses, eu vou falar assim, função, calcula o valor de y para esse valor de x. Então, por exemplo, eu vou colocar x igual a 10. Então, quando eu chamar a função, quando eu clicar em run, eu vou chamar a função, onde tem x aqui agora, que é o meu parâmetro, vai ser igual a 10, tá? Vou fazer passo a passo. Seria mais ou menos assim, aqui agora vai valer 10, tá? Esse 10 vai vir para cá, porque é onde está o x, e agora vai ficar, deixa eu só voltar aqui, vamos voltar aqui, ó. 1 vezes x, que o x agora vai ser 10, mais b, que é 2. Então, vai ficar 10 vezes 1, 10, mais 2, 12. Então, minha função vai ter que me retornar o valor de 12, y igual a 12. Entendeu? Vamos ver? Vamos rodar aqui. Isso aí, ó, y igual a 12. Agora, eu quero x igual a 3. Vamos ver? Ó, já mudou. Por que 3? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Entendeu? Então, eu estou parametrizando a função, ou seja, eu posso agora pedir para ela fazer qualquer valor de x. Menos 1 igual a 1. Por quê? 1 vezes x, que é menos 1, mais 2 dá 1. Vamos fazer mais um exemplo? Se eu colocar aqui menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3. Então, está correto. Olha que legal. Então, agora já evoluímos. Agora, já posso falar qual o valor de x que eu quero. E nós podemos evoluir um pouco mais aqui. Tá? Vou deixar por padrão aqui 10. E se agora eu quiser também falar para a minha função quais são os valores de quem? Dos coeficientes, que é o a e o b. Né? A mesma história. O que nós podemos fazer aqui? Eu vou chamar a, b e x. Ou seja, agora eu posso apagar aqui, né? Porque eu não estou agora falando o valor de a e b, né? Definido. Eles não vão estar constantes, definidos. Eu vou também passar os seus valores, assim como passaria o valor de x. Então, eu vou literalmente construir a minha função de primeiro grau. E para isso, eu tenho que passar aqui 3 parâmetros, né? Então, agora, quando eu for chamar a minha função, eu vou passar, primeiro, o parâmetro a, que seria esse coeficiente, nós chamamos de coeficiente linear, o parâmetro b, que seria esse coeficiente, que nós chamamos de linear, e o x, que é a variável independente. Então, nós vamos construir essa função y. Então, vamos chamar. Primeiro, eu vou chamar 1, então, o meu a está valendo 1. Eu vou usar aqui 1 de novo, o meu b vale 1. E o x eu vou colocar 0. Olha lá, tá vendo? Até aparece aqui, ó, A, B, X. Ele já fala quais são os parâmetros aqui. Então, vai ficar, vamos colocar aqui ó, em comentário, como vai ficar essa minha função que eu estou construindo? 1 vezes o x que vale 0, mais o meu b que vale 1. Tá? Porque a ordem aqui é os coeficientes primeiros e o x por último, que eu vou passar. Mas na minha construção, eu vou ter o a, que vale 1, eu vou ter o x, que é o terceiro parâmetro, que vale 0, e o meu b, que é o segundo, que vale 1. Então, nessa nossa construção, vai ficar 1 vezes 0, 0, mais 1, 1. Vai ter que dar o valor de 1. Ó, que bonito. Beleza? Então, por exemplo, agora eu quero... Aí você pode passar qualquer parâmetro. Eu quero o a igual a 5, o meu b igual a menos 15 e o x eu quero 3. Essa função, 0. Tá? Então, ficou a igual a 5, o b menos 15 e o x igual a 3. Então, ficou 3, o x 3 vezes 5, 15, menos 15, 0. E por aí vai. Bom, essa é o nosso primeiro encontro, né? Falando de função.
Então, espero que vocês tenham entendido a ideia geral. E aí, as funções são muito importantes porque elas podem literalmente fazer um bom trabalho, um trabalho árduo para você na sua codificação, tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui, melhorar, ok. Então, fizemos isso. Então, criamos uma função em Python para calcular funções, né, matemáticas do primeiro grau aqui. Função do primeiro grau é do tipo a igual y igual a x mais b, onde o a e b são os coeficientes, eles são números, são números fixos, digamos assim, naquela função. O número que varia é o x, que é a variável independente, porque independe, ou seja, qualquer valor, ele independe. Qualquer valor que você colocar, ele aceita, a princípio. E o y é variável dependente, porque vai depender do valor de x. Seria basicamente isso. Primeiramente, fizemos a nossa declaração das variáveis, então declaramos os coeficientes, que é o a e o b. Declaramos as variáveis, variáveis, que são o x e o y. Por fim, declaramos a nossa função, onde usamos a palavra reservada def de definição. Escrevemos aqui a função. É praxe você sempre tentar colocar um verbo, né? Porque a função faz algo. Então, o que essa função faz? Ela calcular, né? Calcula uma função do primeiro grau. E vimos que podemos passar três parâmetros, a, b e x, que correspondem às duas constantes, aos dois coeficientes e, no caso aqui, a nossa variável independente x. E aí você chama essa função e ela retorna o valor de y, que é justamente a função. Criamos aqui, posteriormente, uma variável auxiliar que vai receber o valor da nossa função calcular primeiro grau, né? Ela faz esse cálculo, retorna y é um número, esse número é armazenado nessa minha variável auxiliar, e essa variável auxiliar me permite, então, fazer um print, calcular o valor da função. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí. Se inscreva no canal, dá aquele like para ajudar o nosso trabalho. Dê uma olhada aí nos outros vídeos do canal. E aí, aguarde. Em breve teremos mais vídeos. Até mais. Beijo, TI.